Olá, estamos iniciando o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Carolina Beltrão, que é coordenadora do curso de Administração Pública da UNEAL. A nossa entrevistada do dia é a secretária do Desenvolvimento Econômico, Caroline Balbino. Secretária, seja bem-vinda. Obrigada. Como foi a experiência da primeira fase da gestão Paulo Dantas? Foi uma experiência muito positiva, né? Foram poucos meses, mas foi suficiente para a gente fazer algumas entregas. Na verdade, o governador ele teve assim um plano de curto, médio e longo prazo, e nós conseguimos executar e entregar tudo que foi proposto para entregar de curto prazo. Então, eu vi como bastante salutar esse período. O período curto, com muitas questões, né? Questões políticas, isso, né? Porque é um ano de eleição, né? Um ano eleitoral, atípico, né? um ano atípico. E mesmo assim, conseguimos executar um bom trabalho. Na Superintendência de Indústria, Comércio e Serviço, 18 empresas foram incentivadas e vieram a Alagoas. E teve um investimento na ordem de 960 milhões da área privada do estado de Alagoas, gerando 3.400 empregos diretos e mais de 9.000 indiretos, né? O turismo também tiveram grandes conquistas, nós conseguimos realizar planos diretores, iniciar o PEDITS, né, que é o Plano de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, ações importantíssimas que vão nortear o crescimento e o desenvolvimento de forma ordenada, de forma sustentável. Também conseguimos o aumento da malha aérea em quase 30%, que não adiantava o turista estar aqui e não ter como chegar até aqui. Então, as estradas já tinham sido melhoradas na gestão do governo Renan Filho, né? Então, a gente precisava aumentar a malha aérea desse setor que tinha sido tão penalizado durante a pandemia. Conseguimos retomar conselhos importantes, como o do cooperativismo, que tinha também paralisado por conta da pandemia, voltamos a essas reuniões. Na Secretaria também existe uma superintendência que é de Minas e Energia, então alguns projetos conseguimos que eles fossem executados, e isso resultou na vinda de uma multinacional a Alagoas, que é a EDP, uma multinacional portuguesa, de energia solar, e que vai gerar, só na primeira fase da construção, lá em Delmiro Gouveia, 1.200 empregos. Então, apesar de ter sido um ano eleitoral, nós conseguimos entregar muito. O desmembramento da CDTUR vai melhorar de que forma as duas pastas, desenvolvimento econômico e turismo? O turismo hoje é uma das atividades mais importantes econômicas do Estado. Então, ter uma secretaria voltada para ele vai ser muito importante. Ao mesmo tempo, por ser tão relevante, ele demanda muito tempo, o que deixava, às vezes, o gestor sem tempo para as outras superintendências que são também relevantes. Então, essa divisão vai fazer com que a gente possa trabalhar de forma mais intensa e desenvolver mais o Estado. Secretária, a gente não pode falar de desenvolvimento econômico sem falar de desenvolvimento humano. Qual o paralelo que a senhora traça aí para os próximos anos para Alagoas desse desenvolvimento econômico e também desenvolvimento social humano? Não são áreas separadas, né? A gente tem que hoje desenvolver não só economicamente, mas também socialmente, buscar um desenvolvimento sustentável, como a gente fala. E aí, partindo desses princípios, o que é que o Estado busca? O que é que está no plano de governo? A interiorização do desenvolvimento, porque onde é que precisa desenvolver mais o nosso Estado? No interior, né? Onde tem mais pessoas desempregadas, onde a gente ainda tem uma situação econômica mais difícil. Sertão, Agreste? Sertão, Agreste. Né? Como eu disse, dessas 18 empresas que vieram no ano passado, em 2022, foi para Marechal, Murici, Pilar, Santana do Ipanema. Então, justamente buscando descentralizar, sair um pouco da capital. Porque o que acontece? Se nós, as pessoas que estão no interior, elas vão vir todas para a capital. A capital não vai ter emprego para todos. E aí a gente vai ver o quê? Aumento de moradores de rua, outras situações que a gente não quer. Então, é importante desenvolver o interior.
Outro ponto que eu achei assim, muito relevante, que o governador se reuniu com representantes do cooperativismo e eles tinham um pleito de se criar uma superintendência voltada para o cooperativismo e foi criada, né, de cooperativismo, associativismo e economia solidária. Porque no interior, principalmente, como é forte a questão das unidades produtivas. Eu sempre cito o exemplo que existia uma certa comunidade que tinham mulheres que faziam um pão delicioso, mas que elas não tinham forno para o pão. Então, a partir do momento que o Estado forneceu o forno, 12 mulheres começaram a trabalhar de forma associativa, desenvolver, ter sua fonte de renda, e algumas delas eram vítimas de violência doméstica. O incentivo mínimo do Estado, secretário? Eram vítimas de violência doméstica e não saíam de casa porque não tinham como se manter. Então, a partir do momento que, através de uma associação, ela começou a ter renda, ela saiu até daquele ambiente de violência. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar. Chamar aqui ao debate a professora doutora Carolina Beltrão, a qual desde já eu já agradeço aqui a participação no programa Ponte. Muito obrigado. Que bom, né, poder estar aqui nesse momento com o João, com você, Cícero, com a secretária. Nesse momento, como você colocou, que há essa descentralização de atividades sob a responsabilidade da secretaria que ela está assumindo, e a gente percebe que realmente é necessário a interiorização. Todas essas ações, para quem acompanha, quem é alagoano, a gente acompanha ao longo dos anos das gestões que há um esforço de se compreender o Estado. São 102 municípios. 102 municípios no segundo menor estado desta nação. Então, a gente percebe realidades diferentes. E o que a gente identifica enquanto profissionais da administração, professores da área, é que não há realmente, secretária, uma comunicação, uma integração dessas políticas, desses projetos que visem sustentar essas comunidades, esses grupos de mulheres, esses grupos de artesão. Então, a gente percebe a movimentação do ano passado, né, de novembro, dezembro, turismo, navios, aumento da malha aérea, como a senhora colocou, mas o que a gente percebe é que foco mesmo a gente continua vendo em turismo, praia e mar. E a gente enxerga que mesmo com as tentativas de feiras, de levar os artesãos para Recife, que a gente acompanha, minha sogra é artesã, e a gente vê o esforço que é feito em levar alguns desses empreendedores para esses locais, eles não têm esse apoio, essa sustentação financeira como integrada, né, sustentável. Então, o desenvolvimento turístico, o desenvolvimento econômico de serviços, como está no plano de governo, ele precisa ser sustentado. E essa sustentação, na minha concepção, ela precisa ser feita com todos os municípios, para unir essas ações e evitar custo desnecessário, gastos de ações paralelas, para que realmente haja essa integração que eu sei que é o seu desejo, de conversar com todos esses secretários para promover esse desenvolvimento do nosso Estado tão carente. Então, como é que fica, secretária? Vai haver essa integração? Sem dúvida. Inclusive, ano passado, nós criamos, relacionado ao turismo, como foi citado, 7 instâncias regionais. Como é que funcionam essas instâncias? A gente consegue juntar municípios que possuem as mesmas características, Lagoas e Mares do Sul, Agreste, região dos Quênios, e a gente fomenta, o Estado fomenta aquela instância, eles criam um plano, né, de trabalho, e aí eles vão fazer capacitação local, treinamentos, e nos apresentam o resultado, e o repasse é feito de acordo com os resultados apresentados. Diante do trabalho que eles foram executando, o que é que foi realizado na secretaria? Eu convidei os maiores players do turismo, representantes executivos da CVC, executivos de tudo, digo, agora nós temos esse produto de uma forma bem simplificada e eu preciso colocar na prateleira e eu preciso vender o produto Quênio, eu preciso vender o produto Agreste. Isso foi feito. Então, eu acredito que como essa semente foi plantada em 2022, em 2023, esses bebês, que são as instâncias, né, regionais, nas quais eu tenho um carinho muito grande, que vão ser cuidadas agora pela Secretaria de Turismo, eu tenho certeza que elas agora vão começar a executar um trabalho já em outro nível, nesse nível de colocar na prateleira, de vender o produto delas. Inclusive, esse trabalho das instâncias, ele foi elogiado pelo Ministério do Turismo e
vai ser adotado como política pública para os outros estados, o que me deixou assim muito feliz, porque o exemplo Alagoas vai ser replicado nas outras unidades da federação. Então, justamente nesse sentido, com relação ao artesanato, também o nosso artesanato é algo que muito me orgulha. Nós estamos num outro patamar, nós temos alguns artistas que a gente já está expondo internacionalmente, né? Eu participei do Bicentenário Brasil-Lisboa, em Portugal, realizado pela Apex, e o estado que foi convidado, entre todos os entes da federação, para expor artesanato, foi Alagoas. E lá eu conversei com embaixadores do mundo todo, e eles estavam encantados com nossos artistas e diziam: eu quero comprar o artesanato, né, para levar para os resorts da gente no exterior. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais apoiá-los. Tem graus de maturidade diferentes, tem um artesão que está iniciando, tem esse que já tem um nome bem consolidado, aqui no estado de Alagoas, que a gente já conhece, né, na Ilha do Ferro, etc. Mas continuar fortalecendo esses artesãos. Muito me orgulha também a gente ter no artesanato um filé que tem indicação geográfica e agora o Boa Noite, que está no processo de recebimento da indicação geográfica. A indicação geográfica no exterior ela é muito valorizada. A gente tem o exemplo do champanhe na região de Champagne, na França. É conhecida por conta da indicação geográfica. Então, essa comunicação, essa interlocução entre as áreas do nosso estado vai ser o grande diferencial. Iniciamos também, ano passado, a criação de uma rota turística do filé. Uma rota turística do filé. Olha, se nós temos um produto que tem indicação geográfica, vamos criar uma rota turística do filé. Então, foi criada uma rota turística do filé, nós estamos trabalhando nela, ali pela região do Pontal, Coqueiro Seco. Então, o turista vai conhecer a história do filé. Os restaurantes que vão estar na rota, eles precisam ter obras feitas de filé, um quadro, ali o suplá tem que ser de filé. E cada local que o turista visitar, ele vai receber um passaportezinho impresso, vai ter um carimbo com um ponto de filé. E aí a gente já faz essa ligação do turismo com o artesanato, né, desenvolvendo ali aquela região. A senhora falando do artesanato, que né, a gente tem uma riqueza grande, mas uma outra riqueza importante que nós temos aqui, secretária, são as expressões da cultura popular que nós temos, né? Aí o Bumba Meu Boi, o Coco de Rodas, enfim, o Guerreiro e tantos outros. O que é que a gente percebe que essa riqueza, ela se dá muito dentro do aspecto artístico, né? Mas ainda pouco explorado economicamente, né? Ou seja, e até do ponto de vista turístico também, até no aspecto turístico, né? A gente explora pouco essa riqueza, né? Alagoas né, os fogueiros nossos aqui, né? A gente no mundo, né, não tem uma terra que tenha tantos fogueiros como a gente. O que fazer através da parte do desenvolvimento econômico para que a gente possa associar, né, essa riqueza artística que nós temos com esses fogueiros, essas expressões populares, mas também trazendo geração de renda, emprego para essas pessoas, né, e que a gente possa desenvolver, né, e manter viva essas expressões. O Estado vai ter esse olhar, né, através da Secretaria de Cultura, que vai ter agora também um olhar da economia criativa. Porque às vezes, olha como é difícil, às vezes o próprio artesão, muitos deles, não tinha concepção que a arte dele não é vergonhosa gerar renda. O artista ele já tem isso, é minha arte. Não, mas a sua arte é sua fonte de renda. Tem muitos que ainda têm esse pensamento. E hoje a economia criativa, ela movimenta o mundo todo. Então, foi muito importante se ter uma superintendência só voltada a isso dentro da Secretaria de Cultura, que eu tenho certeza que a secretária Melina fará um bom trabalho nesse sentido e que será um ano de muitas realizações voltadas à economia criativa. Mas o desenvolvimento econômico vai participar também, pode ajudar nesse sentido? O desenvolvimento econômico, sim, as secretarias elas se ajudam entre si, mas lá na secretaria a gente vai ficar com a economia solidária e a economia criativa vai ficar na parte da cultura. Secretária, você tocou no tema CVC, das companhias aéreas, enfim, companhias de turismo.
No final do ano passado, em 2022, a CVC colocou que os principais roteiros turísticos do Brasil estaria no hall Maceió, também Portugal, na Europa. Enfim, isso daí são frutos colhidos do trabalho realizado no ano passado? Sim, a convenção da CVC ano passado foi realizada em Maceió, graças ao incentivo do estado de Alagoas. Isso foi muito... foram 50 anos da CVC celebrados em Maceió. A CVC tem a empresa que mais vende Alagoas, é a CVC. Então, sabendo disso, o estado deu todo o apoio para essa convenção, para que ela se realizasse aqui. Os feriados desse ano, de 2023, a maioria deles, Maceió, Alagoas, está em primeiro lugar em vendas. Salvo engano, são os 7 ou são os 8 principais feriados. Maceió está em primeiro lugar. Então, isso é fruto de quê? Isso é fruto de infraestrutura, isso é fruto de um estado que hoje, ele está em primeiro lugar na emissão dos selos de turismo seguro. É um selo que ele é emitido pelo Ministério do Turismo e lá através do cadastro da Secretaria. A Alagoas ficou em primeiro lugar do Nordeste na emissão do selo seguro. Então, principalmente para o turista europeu, é muito confortável estar num lugar que tem... Quando a gente fala em turismo seguro, é segurança alimentar, não é só segurança... Sim. É segurança como um todo. Então, principalmente o turista europeu, ele preza muito por isso. Falta estrutura ainda aqui em Alagoas para os turistas, secretária? Acho que a gente sempre tem como melhorar, né? Se a gente parar de pensar que a gente tem como melhorar, é porque... tem algo de errado. Até pouco tempo a gente não tinha nem banheiro, né? A gente sempre tem como melhorar. Então, pensando nisso, o que é que foi feito? As rodovias já estão sendo estruturadas e muito bem estruturadas. O que é que foi feito ano passado? Iniciamos, através da CDTU, a sinalização turística. A sinalização turística dentro dos padrões internacionais. Porque nada adiantava também colocar lá uma placa de qualquer jeito, que ela não durasse ou que não seguisse um padrão, para a gente depois ter um retrabalho e aí ter... ou também o gasto do dinheiro público. Então, está sendo feita essa sinalização dentro do padrão internacional de todo o estado. Iniciamos pela Serra da Barriga, União dos Palmares, justamente com esse pensamento. Sempre temos algo E as a praias, melhorar. que são, sem dúvida alguma, os nossos maiores cartões postais são as nossas praias. Temos belezas incríveis, né? A gente vai ali para os cânions, do São Francisco, enfim, mas as praias. E a gente tem visto, inclusive, recentemente, a questão de línguas sujas ainda, a gente tem praias impróprias, para o banho, a gente ainda tratando mal, esse grande patrimônio que a gente tem. O Estado pode intervir nisso? Como é que fica essa relação? Com relação ao município, o município, a gestão da obra é feita pelo município, através da SPU, tem essa legitimidade ao município. Mas o Estado vem trabalhando com saneamento, tanto é que nós seremos o primeiro Estado totalmente saneado do Brasil, será Alagoas. Como eu disse, teve os planos diretores também executados, as principais áreas turísticas, porque estava tendo um crescimento muito rápido e desordenado. Talvez a gente não veja agora, talvez não veremos agora a curto prazo os resultados, mas daqui 2, 3 anos, vocês vão ver o resultado desses planos diretores e principalmente do PEDITS. E vão começar a ver a diferença, passar nesses municípios e ver a diferença. Senão, sabe o que ia acontecer? Iam ter empreendimentos que iam fechar o acesso ao mar. Em alguns municípios as pessoas não iam ter acesso ao mar porque os empreendimentos iam Isso tem fechar. acontecido aqui em Alagoas, Então, ali em São Miguel dos Milagres, por exemplo, Então, pensando nessas a situações... Gran Finagem está tomando conta de tudo Então, lá. pensando nessas situações, o Estado fez sua intervenção através dos planos diretores e aí vai vir depois um outro momento que é de fiscalização e execução. Mas se iniciou isso e eu tenho certeza que daqui a uns 2, 3 anos a gente vai começar a vislumbrar aí os resultados. Professora. Escutando a secretária falar, Cícero, vocês são jovens, vou colocar assim vocês como jovens, né? Como eu sendo a mais velha aqui, por conta da experiência. Eu entrei no Sebrae... Não a mais velha, professora. Não, mais experiente. A mais experiente é mais tempo, madura é mais tempo. Aí o que acontece, secretária? Em 2001, quando eu entrei no Sebrae, a superintendente era a doutora Fernanda Vilela. Ela trouxe uma proposta da doutora Ruth Cardoso, que era economia solidária, aquele trabalho todo. E nós fizemos no Sebrae, foi meu primeiro emprego. E a gente vamos desbravar o estado de Alagoas. Então, a gente trouxe um programa que era nacional,
que chamava DELIS, que era o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. A ideia era justamente acabar de uma vez por todas com essa falta de informação. Então, a gente quer propor uma política, a gente quer propor uma cooperativa. Então, como? Porque é modelo lá nos arranjos produtivos, na Itália, né, em Vêneto. Não. O que é que a gente faz aqui no nosso estado? Vamos conhecer o nosso estado. Por quê? Muitos gestores, muitos secretários, muitos técnicos não conhecem o estado. Então, eu não posso propor uma política de intervenção, por exemplo, para criar uma cooperativa. Eu participei da fundação de várias associações de mel, de apicultura, nos assentamentos lá em Olho d'Água, no Piau. Então, é uma realidade confortável para mim falar. Então, o que acontece? Eu não posso propor algo que a comunidade não aceite, que culturalmente a secretária sabe. A resistência é gigante. Então, por mais que a gente veja as dificuldades locais, trazer uma proposta que a longo prazo vai dar um resultado, eles não conseguem conceber porque eles querem para agora. Então, como que a secretária vai poder ajustar os interesses, como o Cícero estava questionando aqui, de induzir o empreendedorismo, de induzir o desenvolvimento econômico, porque é o que quer, as pessoas querem recursos através do seu artesanato, a gente tem União, a gente tem Penê, nós temos cidades históricas, temos os fogueiros. Então, assim, como que a secretaria, essa nova secretaria, com tanta responsabilidade, porque não é fácil, é comércio, indústria, turismo e serviço. Então, como que a secretária vai poder propor, ela está enxergando isso, viajando com essas conexões, se o secretário de infraestrutura, não só do Estado, mas dos municípios, não convergem com ela? Se os secretários de habitação e de assistência social, como você colocou, a preocupação com o desenvolvimento humano, não conversam com ela. Eu não posso ter políticas em caixinhas, eu não posso ter políticas desintegradas com o discurso da sustentabilidade. Os ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles estão aí. São difíceis? Não. É porque nós temos 102 municípios, por incrível que pareça, com culturas diferentes. São parecidas, mas a cooperativa de Piranhas é diferente da cooperativa de Olho d'Água. A forma de pensar do pessoal do São José da Tapera é diferente de Pão de Açúcar. Como que em 4 anos ou em 2 anos a gente consegue convergir? É preciso que nós, alagoanos, mudemos essa mentalidade. E a gente se una para que os secretários tenham pé e estrutura para desenvolver isso. Verdade, professora. A senhora falou de conhecer o estado, né? Sim. É preciso o Fábio Porchat dizer que Alagoas, né, tem praias tão bonitas, né, como Maldivas. Quer dizer, nem precisa, né, cara? A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje, são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. A nossa convidada de hoje é a professora, a doutora Carolina Beltrão, que é coordenadora do curso de Administração Pública da UNEAL. A nossa entrevistada do dia é a secretária do Desenvolvimento Econômico, Caroline Balbino, a qual eu agradeço mais uma vez a participação aqui com a gente, secretária. Que agradeço. João Mozinho. Secretária, existe a questão da ventilação, da construção do aeroporto em Maragogi. Esse projeto vai sair do papel? Como é que ele vai se dar nos próximos 4 anos? Vai sim. Na verdade, as obras atrasaram um pouco porque tivemos um ano atípico, né? Sabe que a cada 10 anos nosso estado sofre com a chuva diferenciada, num volume muito alto. Mas acredito que nesse ano, 2023, ele sairá do papel. E o governador Paulo Dantas vai entregar a obra? Vai entregar essa obra, com certeza.
A expectativa vai atrair mais turistas? Como é que vê essa questão do novo aeroporto, numa localização entre Pernambuco e Alagoas? Qual a expectativa? Eu vejo que Maragogi vai se tornar uma nova Jeri. Jeri, quando chegou ao aeroporto, né, teve uma mudança radical. E às vezes muitos turistas chegavam por Recife, naquela região ali de Maragogi, de Japaratinga. Então vejo que a chegada do aeroporto em Maragogi vai ser um marco. Vai ser um marco na história do turismo naquela região. Secretária, você falou no primeiro bloco sobre a questão dos planos diretores. Como a Secretaria de Desenvolvimento vem auxiliando a questão desses municípios? Por exemplo, Maragogi, que vai ter esse aeroporto, vai ter uma maior quantidade de turistas, enfim, essa região vai mudar de fato para melhor, podemos dizer. Como é que está essa questão dos planos diretores e como a Secretaria tem articulado essa questão dos planos diretores? Os planos diretores, em 2022, eles foram gestados pela Secretaria, pela Sedetur. Com a divisão da Secretaria, ele foi para o turismo, né, das regiões lá turísticas. Mas os planos diretores têm tido teve um acompanhamento todo especial, que vai ser dado continuidade. Inclusive, foram contratadas professoras da Universidade Federal, especialistas em planos diretores, para fazer o acompanhamento, porque a minha formação não era em arquitetura, né? E a gente, com esse comprometimento de fazer uma boa entrega, não era só entregar um plano diretor ao município, mas entregar um bom plano diretor. Então, nós contratamos, fora as empresas, professoras especialistas para fazer toda essa revisão dos planos diretores. Tem prazos para essas adequações, vamos dizer assim? Existe um prazo, uma estimativa para esse município de Japaratinga, Maragogi? Nós fazemos a entrega e, após a entrega, essa fiscalização também se dá por parte do Ministério Público, dos órgãos competentes. A função da Secretaria de Turismo é fazer a entrega do plano diretor ao município. Depois dessa execução, cabe ao município. Claro que tem algumas obras, algumas coisas que cabem ao Estado, mas em sua grande maioria a execução é feita pelo município. Secretária, um dos grandes problemas, um tema que o João fez uma abordagem inicial no primeiro bloco, um dos grandes problemas do Estado de Alagoas é a questão da desigualdade social. A gente tem um Estado muito bonito, né? Reconhecidamente bonito, e não só as praias, né? Você vai para o sertão, é muito bonito, com São Francisco, né? Enfim, o nosso agreste tem muitas riquezas, mas a desigualdade social é um fato. Nós temos o pior IDH do país. Como a Secretaria de Desenvolvimento pode ajudar para melhorar esses índices? Porque não adianta ter desenvolvimento econômico se a gente não tiver desenvolvimento social, né? O grande foco será dado no cooperativismo e no associativismo. Veja, ano passado, eu fui procurada pela Câmara de Comércio Exterior Brasil-Cuba. Os resorts em Cuba querendo comprar produtos para comercializar lá nos hotéis deles, para consumo dos hotéis, e eles estavam comprando por São Paulo. Eu disse, por que não comprar por Alagoas? A logística é muito melhor. Mas o que acontece hoje? A maioria das nossas cooperativas, muitas são carentes de certificação. Então, como é que eu vou vender para o exterior? Então, eu tinha um mercado ali amplo, querendo comprar em dólar os nossos produtos. Vi ali uma perspectiva maravilhosa. Entretanto, quando fui mapear as cooperativas que poderiam desbravar esse mercado, eu vi que eram muito reduzidas. Então, o foco vai ser o quê? Certificação. Certificação para que a gente possa chegar para um mercado desse e comercializar. E aí a gente colocar nossas cooperativas em outro patamar, né? Então, e hoje o cooperativismo, eu estou falando aqui de cooperativismo de alimentos, de agricultura, mas ele é muito diversificado, né? A gente tem cooperativa de tudo. A gente diz, a nossa filarmônica, né, é de músicos, é uma cooperativa de músicos. Tem cooperativa de enfermeiros, tem cooperativa de taxistas, tem cooperativa... Então, o grande foco da Secretaria vai ser o cooperativismo e associativismo, buscando justamente, através deles, diminuir essa desigualdade social. Professora. Então a gente ouve, né, a secretária falar e a gente fica relembrando realmente de situações que já aconteceram aqui no nosso estado. Não tem, Cícero e João, secretária, como a gente promover e através de políticas e de ações, de programas e projetos, desenvolvimento econômico. Se não houver o desenvolvimento social,
humano, não é? E principalmente integrado dessas realidades que nós estamos. Então, você falou aí, somos o último estado em desenvolvimento humano, e eu li recentemente que Alagoas é a oitava menor economia do Brasil, acho que 59 bilhões, uma coisa assim. E que Roraima, então seria... É pior. Então, assim, é complicado. E a maioria dos estados do Nordeste estão entre as 10 menores economias. Então, assim, o que caracteriza culturalmente o desentendimento dessas políticas? Por quê? Porque você falou aí nos cânions, mas assim, você vai em São José da Tapera, eu tenho um carinho muito grande por Tapera, o pessoal que faz doce, nós temos agricultura, pimenta, nós temos artesanato, temos queijo, temos as casinhas dos queijos, né, ao longo ali. Então, você chega lá e você olha para as cooperativas, a intenção da secretária é uma intenção que já vem sendo tentada há muitas gestões, a cada 4 anos. Mas a questão do cooperativismo, secretária... Então, falta o quê, professora? O que está faltando? É cuidar das pessoas. Eu não tenho como, de imediato, dizer para aquela população que está lá com fome, que está alimentada por cestas básicas e por políticas que a gente sabe quais são, e dizer assim, vamos montar uma cooperativa que vai dar certo. Eu vou conseguir escoar o teu produto, porque elas não dão conta, elas são donas de casa, elas não têm estrutura de saúde, elas não têm estrutura de creche, embora a gente veja o esforço que o Estado vem fazendo com essas creches, mas quando a estrutura, tipo o SEBRAE, o SENAI, a Secretaria, sai de dentro daquela cooperativa, aquela artesã, ela não tem como gerir. Quem vai gerir? Quem vai cuidar da documentação? Porque a maioria dos problemas hoje das associações não é a falta de associação. Pelo contrário, tem demais. É a quantidade de associações e cooperativas que são fomentadas e são largadas. Elas não têm como dar continuidade, não são gestores. E nessas associações cooperativas, professora, há outros interesses também? Tem pessoas ali se dando bem com isso? O pior que não, Cícera. Em alguns casos, assim, mais, né, voltados para o turismo, pode ser que sim, no sentido de explorar aquela mão de obra e aquele artesão e aqueles passeios. Mas, no geral, nas cooperativas produtivas de doce, de artesão, de costura, do que for, a gente não vê isso. O que falta é um apoio integrado. Então, a secretaria local do município, que às vezes não tem, é tudo integrado, então, o prefeito destinar um técnico para acompanhar aquelas cooperativas, para ver a questão do fomento da CDTU, para o fomento da agência, aquela agência que tem aqui no estado. A Desenvolve, buscar apoio da FAPEAL, levar professores para lá, técnicos, porque são artesãos. Eu não posso querer que em um treinamento eles aprendam gestão, empreendedorismo, legislação, para manter a cooperativa funcionando, para atender Cuba ou qualquer outro país. Então, dar o apoio é importante, mas e a continuidade? Quantos programas maravilhosos, magníficos, perfeitos tivemos nesse estado e eles não são dados continuidade? E não é problema da gestão partidária do candidato que assume, é problema realmente de entendimento da população. Eles não têm como manter uma associação cooperativa se não tiver um técnico lá com eles. Como manter isso? E falando em Desenvolve, secretária, qual o papel da Desenvolve nos próximos 4 anos para o governo do estado em relação ao fomento da nossa economia? Olha, a Desenvolve, ela vai continuar, né, fazendo esse papel de auxiliar, não só as cooperativas, mas assim, eles têm vários projetos. A Desenvolve agora, ela sai da nossa superintendência, ela vai para a Segov, que é uma secretaria nova, e eu tenho certeza também que será dado um novo olhar para a Desenvolve, para que ela possa desenvolver um trabalho melhor nesse ano. Secretário, você que esteve na pasta do turismo e teve a Desenvolve, né, sobre o seu comando, as taxas eram atrativas? Como é que funciona essa questão? Um banco, por exemplo, convencional, a Desenvolve consegue competir, é atraente para o mercado local, para o empreendedor, para o empresário alagoano? Sim, as taxas são atrativas. O que se passou esse ano, o ano passado, 2022, que como estávamos num ano de período eleitoral, muitos projetos da Desenvolve a gente não poderia divulgar, porque existia a vedação. Então, a Desenvolve ficou assim muito engessada durante esse período de 2022. Por isso que nesse período de 2023, ela vem aí repensada e com novos projetos voltados aos setores econômicos. No ano passado, secretário, foram inaugurados 2 grandes empreendimentos aqui em Alagoas, né? O Vila Galé, na Barra de Santo Antônio, e o Ipioca Beach, em Maceió. O Estado já tem sentido o impacto positivo desses empreendimentos e, assim, há expectativa para outros negócios como esse agora
nesse ano 2023? Sim. Aumento do fluxo de turistas, aumento do número de voos. Nós já temos 2 voos regulares da TAP, que é Lisboa, Maceió. E mesmo assim, final de 2022, tivemos fretamentos da Highfly de Lisboa para Maceió e de Porto para Maceió, tendo em vista a quantidade de turistas de Portugal que estavam vindo a Alagoas. O Vila Galé é um grupo português. Então, a gente já teve esse sentimento também do aumento do fluxo de turistas. E também o desenvolvimento local. Quase 90% das pessoas que trabalham no Vila Galé são moradores da Barra de Santo Antônio. Coisa boa, né? São moradores Você gera da Barra renda de ali Santo para aqueles Antônio, moradores. e a emprego, grande maioria renda. estão tendo a carteira assinada pela primeira vez. Eu acompanhei, né, os cursos de formação, os treinamentos de muitos deles, e era muito gratificante, Cícero, ver o sorriso, a empolgação, a alegria com aquele primeiro emprego. Pessoas que diziam assim, eu escutei pessoas que falavam, secretária, eu nunca imaginei ter uma carteira assinada. Eu nunca imaginei ter uma carteira assinada. E agora eu estou trabalhando num grande grupo, né, e um grupo que preza muito pelo crescimento dentro do grupo. Então, eu vejo que eles também vão crescer internamente ali, eles vão passar para cargos ali de gestão, enfim. E é uma alegria, então é isso que nos motiva. É isso que me motiva a sair de casa todo dia e ir à secretaria trabalhar. E a perspectiva para esse ano 2023, novos negócios como esse, tem algum já novos planejado? Negócios, sim. Existem grupos que já estão prospectando novos negócios para Alagoas nesse ano. E faremos anúncios. Tomara, né? Faremos anúncios. Que venham, né, professor? Em quais regiões, Gera secretária? renda, emprego é Faremos sempre bom. anúncios. Existe expectativa de alguma região já? Existem empresários que estão prospectando, e final de 2022 vários vieram a Alagoas, mas vamos aguardar a realização. Vamos Secretária não torcer. pode dar essa informação. Vamos torcer, deixa concretizar, né? Secretária, qual a importância do Programa de Desenvolvimento Integrado do Estado? Exatamente o que tocou a professora, fazer essa integração entre os municípios. Quando nós pensamos nas instâncias, foi justamente pensando nessa solução de continuidade, professora, porque de nada adianta a gente trabalhar e de repente haver uma mudança ali de um prefeito e ali aquele trabalho ficar perdido. Então, o que mais eu conversava com os representantes das instâncias vocês são os responsáveis pela solução de continuidade, porque vai mudar o prefeito, vai mudar, mas o presidente da instância, a instância vai continuar. Então, vocês que vão ter que ser os grandes interlocutores, o nexo, a continuidade, a cobrança. Então, por isso que eu disse, são 7 bebês, que contemplam as 7 instâncias, 48 municípios, e que eu realmente espero que esse principal papel, que é de solução de continuidade, eles consigam executar. A gente vem formando nesse sentido, dando essa percepção para eles. Professora, é isso? É por aí? É por aí, sabe, Cícero? A gente escuta com muito alento no coração essa tentativa de resgate, né, de renovo, de trazer essas políticas e essas ações para que sejam continuadas. Porque o problema, Cícero e João, nunca é recurso. Recurso tem. O problema é a forma como ele é aplicado, a forma como ele é induzido, né, levado para esses grupos produtivos e para essas comunidades. Porque sem estrutura social, né, sem estrutura de saúde e educação, entra governo, sai governo, entra prefeito e sai prefeito, a população se sente órfã e carente. A gente não pode estimular e soltar a mão deles. Agora vocês estão prontos, já capacitei, vão-se embora exportar. Eles não conseguem, já temos aí décadas de exemplos de que não funciona, desde o filé a outros produtos que já foram tentados pelo PIEX, da Casa da Indústria, né, do Programa de Exportação, também trabalhei lá. A gente sabe da dificuldade, então como dar acesso a essas ações? Através da integração. Então, o conhecimento do Estado, o conhecimento do município, vocês falaram aí, vai botar a secretária na parede, né? Diga, secretária, onde vão instalar essas indústrias. Ela não tem como falar isso, Cícera, sabe por quê? Porque para falar isso, não só ela, como outros secretários tinham que entender da geografia do nosso Estado.
O nosso estado não comporta indústrias como a gente gostaria de ter muitas indústrias de grande porte, porque o nosso estado ele é composto geograficamente por tabuleiros. Quem conhece, você conhece um pouco a nossa região, começa aqui, termina ali, né? Tem vales, então não dá para você trazer uma indústria de grande porte para cá. Então, é comércio e serviço, como empoderar e como potencializar o que Deus nos deu, né? Tanta coisa, o maior problema é humano e cultural. Não é nem recurso e nem vontade de querer fazer. Na minha opinião, é cultural trabalhar as pessoas que estão desacreditadas, que se acham coitadas, que se acham não merecedoras de ganhar dinheiro com a sua arte, com o seu talento. Secretário, no ano passado houve várias reuniões do Conselho, né, de Desenvolvimento Econômico. Qual foi a pauta central traçada de 2022 para esse ano de 2023? Nós tivemos reuniões do CONEDES, que é o conselho que julga os benefícios, e nesse conselho foram julgados 18 empresas beneficiadas, que foi, como eu disse, que foi 560 milhões de investimentos. Nele também vai ser criado um observatório econômico, justamente para que se tenha esse olhar das potencialidades de cada local. As empresas, grandes empresas vieram ao nosso estado, como agora foi ser instalado no Coruripe a de motores, né? E grandes empresas também que tinham situações em outros estados, como a Mossa, a Coca-Cola, que tinha uma operação no Piauí, ela resolveu ampliar a operação em Alagoas, gerando mais de 1.000 empregos e finalizando a de lá, justamente porque o nosso estado ele tem uma lei de incentivos atrativa, ele tem o gás mais barato do Brasil e a questão energética é muito importante, ele tem também incentivos locacionais. Então, por isso que as grandes empresas elas se sentem atraídas a vir ao nosso estado. E isso já começa a ser percebido, né? Tanto a gente vê a Natura, a gente vê agora a Mercosul em Coruripe, a Natura em Murici. Então, as grandes empresas, elas estão vindo ao interior do nosso estado. Com relação aos resorts, é que alguns grupos estão prospectando, e aí eu não posso falar porque eles estão prospectando, visualizando, né, que vão vir colocar esse empreendimento deles, e aí eu não posso porque eu tenho que aguardar essa análise dos grupos. Mas vejo que em breve faremos anúncio também nesse sentido. O incentivo fiscal seria aí a mola, então, propulsora para poder Não atrair só o incentivo fiscal, a gente tem as nossas estradas, a estrutura, de nossas estradas. Vejo também a questão energética. A questão energética a gente às vezes não dá a importância, mas hoje o mundo vive uma crise energética. Né? O mundo vive uma crise energética. Então, para uma empresa vir a um estado no qual ele possui também incentivo locacional em qualquer lugar do Brasil, o empresário tem. Né? Mas um incentivo, uma lei arrojada de incentivos fiscais, o incentivo energético, esse faz todo o diferencial aqui no nosso estado. A gente está encerrando nosso programa, secretária, chegando no nosso horário, para a gente finalizar objetivamente, quais os principais desafios que o desenvolvimento econômico enfrentará aqui em Alagoas em 2023? Interiorizar, fazer realmente essa junção aí de regiões, como a professora bem pontuou, o nosso estado é pequeno, mas muito diverso. Então, fazer aí essa conexão. Estamos preparados para isso? Se não estamos totalmente, vamos ficar. Porque se não for o desafio, sinceramente, a gente não estaria aqui. E gerar emprego e renda ao nosso estado. É isso. A gente conta muito com esse trabalho, né? Bom para todo mundo, né? A gente torce demais que isso aconteça. Quero aqui agradecer a sua participação, secretária, mais uma vez. Obrigada muito a todos. Obrigado. Obrigada, professora. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Agradeço a oportunidade, fazer votos que o nosso estado agora decole, né, para o desenvolvimento integrado das potencialidades que ele realmente tem e merece. Isso. Obrigado, Ramonzinho. Obrigado, Carolina. Obrigado, Caroline. Obrigado, Cícero. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado a você pela audiência e até o próximo sábado.